O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Uma certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho, e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. Zacarias falava e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria nessa noite de iniciar o tríduo em preparação para a festa do nosso baluarte, o discípulo amado. E durante esses dias nós também estamos acolhendo no carisma da comunidade aqueles que desejam, por vontade e por experiência com o Senhor,
dar passos a caminho da consagração definitiva ao Senhor Jesus. Hoje nós acolhemos aqueles que vão ingressar no discipulado da comunidade, aprimorarão nesse discipulado o chamado de Deus ao seu coração. E é muito oportuno nós escutarmos nessa noite essa palavra, porque ela nos ensina de fato como sermos discípulos do Senhor. O discipulado não é apenas uma fase, mas o discipulado é o lugar onde nós aprimoramos a nossa relação com o Senhor. É no discipulado onde nós compreendemos melhor a vontade de Deus. É nesse caminho que Ele vai nos dando os elementos necessários para que nós discernamos o chamado dEle em nossa vida. E como é importante nós compreendermos o discipulado como esse lugar onde o Senhor me fala constantemente. Porque o discípulo é, na verdade, aquele que escuta a voz do Senhor. E nós seremos eternamente discípulos, porque eternamente nós estaremos no discipulado. Porque quando nós deixamos de discipular, nós deixamos de ser discípulo. Quando nós perdemos a condição do discipulado, nós perdemos a nossa relação de discípulo. Então nessa noite vocês estão dando um passo para entrar nesse processo que não dura apenas 3 anos, mas ele é permanente em nossa vida. O discipulado é permanente na vida do discípulo. Porque nós vamos aprendendo e vamos aprimorando o que é de fato ser um discípulo do Senhor. E as leituras de hoje, elas nos apresentam elementos tão valiosos para nós entendermos o que significa ser discípulo do Senhor. O profeta Isaías, ele define o discípulo como aquele que escuta a voz do Senhor. E por isso que o profeta Isaías orava continuamente ao Senhor, que os seus ouvidos estivessem abertos, para que ele pudesse escutar a voz do Senhor. E ele dizia isso, que os meus ouvidos estejam abertos para escutar a voz do meu Senhor, que a cada manhã o meu coração se desperte para acolher a vontade do Senhor, porque o discipulado é o lugar da preparação. O discipulado é o lugar onde Deus, Ele vai se manifestando de maneira muito clara, à medida em que nós vamos entrando, à medida em que nós vamos permitindo. Quanto mais nós permitimos, mais nós escutamos com nitidez a voz de Deus. Jesus, Ele nos ensina exatamente isso no discipulado. Ele nos ensina que o discipulado é o lugar do aprimoramento, porque é o lugar da prova. Foi no discipulado que os discípulos de Jesus puderam entender. Foi naquele momento de preparação que eles puderam compreender de uma maneira mais aprimorada a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que é preciso que nós tenhamos a compreensão do que de fato é o discipulado. O discipulado é o lugar onde o Senhor, Ele vai falar ao meu coração. E quanto mais o Senhor nos fala, mais Ele nos compromete. Então o discipulado é o lugar do comprometimento. É o lugar do comprometimento com a voz de Deus. Porque quanto mais eu sou dócil à escuta, mais eu me envolvo com a vontade de Deus. Aqueles que se abrem verdadeiramente no processo do discipulado, ele permanece continuamente num conflito interior. O discípulo de Jesus continuamente vive um conflito interior, mas um conflito interior positivo.
Porque à medida em que o discípulo vai escutando a voz do Senhor, o apelo de Deus é tão profundo, o desejo dele por nós é tão profundo, que nós passamos a ter o mesmo desejo por ele. O mesmo desejo que o Senhor tem por mim é o mesmo desejo que eu tenho por ele. Quando verdadeiramente há uma liberdade entre eu e o amado que me chama. O discipulado é o lugar da escuta. Se não tem escuta, não tem discipulado. E hoje, nas leituras, apresenta alguns elementos importantes. Logo na primeira leitura de hoje, do livro de Juízes, nós vamos encontrar dois elementos importantes que configura o discipulado, que configura o discípulo. A confiança é o primeiro elemento. O discípulo, ele é completamente confiante no seu Senhor. Há uma abertura para essa realidade. O discípulo é aquele que tem confiança no Senhor. É aquele que não duvida das promessas de Deus para a nossa vida. Na primeira leitura do livro dos Juízes, nós vamos encontrar nessa visão exatamente esses dois elementos: a escuta e a confiança. O Senhor fala, Ele fala continuamente, mas nós só seremos capazes de escutar a sua voz se nós estivermos numa relação de discipulado. Aí nós vamos aprendendo que o discipulado é o lugar da prova, porque nós somos formados pela voz do Senhor, que vai se manifestando nas várias realidades, nos vários momentos da nossa experiência. Quanto os discípulos de Jesus, no tempo do discipulado, como eles passaram por essa experiência, na verdade, de humilhação, para poder compreender a vontade de Deus. É uma capacidade que nós precisamos ter de abertura para que o Senhor seja maior em minha vida. É um esvaziamento de mim para me encher do Senhor. Só há discípulo se houver essa relação. Eu me esvazio de mim, eu me esvazio das minhas vontades, dos meus desejos, eu me esvazio dos meus sonhos, para que o sonho de Deus seja maior na minha vida, para que a vontade de Deus ela seja concreta, para que eu seja capaz de responder não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Quem é o discípulo, senão aquele que faz a vontade do Senhor? Então, à medida em que eu não entendo isso, e eu quero apenas viver a minha vontade, eu rompo com a minha relação com Jesus, porque à medida onde Jesus já não há mais lugar para direcionar, já não há mais uma relação de amizade. O discípulo é aquele que é amigo do Senhor, é aquele que confia no Senhor. E vivermos uma experiência de discipulado dentro de um carisma, dentro de uma comunidade, é exatamente isso, é ser dócil àquilo que Deus vai falando através do carisma, aquilo que Ele vai ordenando para nós, através daqueles que Deus constituiu como homens e mulheres, que nos conduzem nesse caminho do discipulado. Dentro desse processo, há sempre um irmão que está conduzindo, que está caminhando, que está levando, que está mostrando o caminho, que está apontando por onde nós devemos andar e como nós precisamos ser dócil a isso. O discipulado é o lugar onde nós trabalhamos, é o lugar onde nós deixamos Deus curar o nosso orgulho, as nossas vaidades, os nossos desejos de crescimento pessoal. É o lugar onde Jesus vai aprimorar a humildade em nosso coração. O primeiro elemento para que nós sejamos discípulos de Jesus é a capacidade de viver a humildade.
É a capacidade de escutar a voz de Deus, que vai se dando de maneira tão simples. Às vezes nós esperamos a voz de Deus nas experiências mais sofisticadas, ou na linguagem mais sofisticada, quando Deus, Ele se revela na simplicidade e na humildade. Ser capaz de ouvir a voz de Deus e entender que Ele fala ao meu coração, e quando Ele fala, eu me rendo à sua vontade, eu me deixo conduzir. Quando há uma experiência de contestação, Deus fala e eu contesto, há um rompimento completo. Deus não consegue acessar o nosso coração, não porque Ele não queira, mas porque eu não permito. É a experiência, por exemplo, de Zacarias hoje. Enquanto na primeira leitura nós encontramos a mesma experiência mística, se dá hoje na primeira leitura no livro de Juízes. E há uma resposta tão generosa daquele que escutou a voz de Deus, uma confiança e uma resposta generosa. No Evangelho há uma experiência também mística, onde Deus fala, onde Deus comunica, mas há uma contestação. E quando há uma contestação, nós estamos de fato nos fechando para aquilo que Deus quer fazer. Então cada um de vocês nessa noite estão dando um passo. Estão dando um passo não porque vocês estão buscando algo superior, não, porque vocês estão buscando aquilo que é mais precioso, a santidade. Porque vocês estão dando um passo para viver uma vida completamente anulada de si, para que Deus seja maior em nós. O discipulado, na verdade, é um passo de diminuição daquilo que eu sou, para deixar Deus fazer o que Ele sonha a meu respeito, o que Ele desejou ao meu respeito. Então o discipulado é um passo de comprometimento com o Senhor. E a partir desse momento, o nosso coração, ele precisa se entrelaçar com o coração de Jesus, porque Ele é quem conduz. O discipulado é o lugar também da tentação. É o lugar onde muitas estruturas espirituais se levantam para intimidar o nosso caminhar. O discipulado é o lugar da prova, é o atravessamento do deserto. No discipulado, nós passamos pela experiência da noite escura. Nós nos encontramos tantas vezes no Horto das Oliveiras, porque o discipulado é exatamente o lugar de preparar aqueles que serão soldados do Senhor, aqueles que levarão a palavra e aqueles que se tornarão consagrados discípulos do Senhor. Precisa ser homens e mulheres alicerçados, homens fortes, que não se rendem aos ataques que vão aparecendo no caminhar. Muitas provas esperam vocês. Nessa travessia do discipulado, muitas provas virão, mas aqueles que estiverem abertos ao Senhor, passarão a uma essas provas. Aqueles que entenderem e escutarem a voz do Senhor e que se renderem à sua vontade, não serão vencidos, mas vencerão as provas. Mas se pelo contrário, as nossas vaidades e os nossos desejos e as nossas verdades forem superiores à voz de Deus, nós ficaremos pelo caminho. Quando nós olhamos para o discipulado de Jesus, é exatamente isso que nós vamos entender. Jesus fez um caminho com 12 homens, e nesse caminho Jesus foi mostrando, Jesus foi apontando
Mas Jesus foi proporcionando também momentos muito importantes, onde eles foram amadurecendo a consciência. Mas eles foram provados na sua humanidade. O Senhor no discipulado, Ele desconstrói todas as nossas vontades, para que a vontade dEle seja maior. Aqueles que entenderam, eles permaneceram, mesmo diante das fragilidades. Eles viveram momentos de tensões, mas eles entenderam, é o Senhor. O Senhor nos falou que ia ser assim. Então o discipulado não é o lugar da promoção. O discipulado é o lugar da prova. Por isso que no carisma nós não somos promovidos. Não há uma promoção, não é uma fase, há uma estrutura formativa, organizacional, mas o sentido é sempre o desejo de me tornar um discípulo de Jesus. E por ser um caminho de provas, é importante mesmo que nós nos sintamos preparados para fazer esse caminho. Porque quando nós entramos no discipulado sem estarmos preparados, acontece a mesma coisa que aconteceu com Judas, que não se deixou esperar o tempo de Deus em seu coração. Judas ansiava por estar com Jesus, não no sentido positivo, não no desejo de unir a sua alma à alma do Senhor, mas no sentido de promoção. O passo que vocês estão dando nessa noite coloca vocês num caminho de responsabilidade, porque o Senhor, Ele nos deu um carisma, e esse carisma Ele precisa ser cuidado. É a beleza de Deus para a humanidade, e essa beleza do carisma vai aparecendo em cada um de nós. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado na preparação daqueles que levam essa mensagem do carisma aos corações. Como é importante que nós entendamos que é preciso de fato abrir o coração. Não tenha medo de se deixar conduzir pelo Senhor, como o anjo Gabriel diz hoje para Zacarias: eu sou Gabriel e eu estou constantemente contemplando a face do Senhor. Então a palavra que eu trago não é uma palavra minha, é uma palavra que vem dele, mas você não acreditou. Assim, na comunidade, no discipulado, nós temos aqueles que exercem a função de Gabriel, que tem a função de orientar, de conduzir. E como nós precisamos ser dóceis, porque às vezes, por teimosia e desobediência, por achar que o meu formador não está trazendo uma orientação de Deus ao meu coração, eu acabo me perdendo no caminho, eu acabo fazendo uma escolha pela minha vontade. Deus poderia ter descido naquele santuário, naquela tenda, e ter falado diretamente com Zacarias, mas Ele manda Gabriel. A história da construção do discipulado de Jesus é sempre assim. A história da manifestação de Deus é sempre assim. Ele escolhe homens e mulheres para trazerem mensagens ao coração dos seus filhos e filhas, sempre com o benefício. Então o formador na comunidade, ele tem a mesma missão que Gabriel exerce, por exemplo, hoje, nesta leitura que nós escutamos. E como nós precisamos acolher
a orientação daqueles que foram escolhidos no carisma para conduzir as diversas etapas formativas da comunidade. Se nós aprendermos sacerdócio, nós seremos homens e mulheres capazes de transmitir a vontade de Deus aos corações. Nós seremos uma comunidade bonita, uma comunidade bela, uma comunidade iluminada, porque sabe escutar a voz de Deus, porque se deixa encontrar pela voz de Deus. Mas se pelo contrário nós quisermos fazer o caminho sozinho, sem aceitar o Gabriel que Deus nos deu, nós vamos nos perder. Se você não for capaz de acolher o Gabriel que Deus mandou para a sua vida, você não vai ser capaz de entender o que Deus quer fazer na tua vida, naquilo que Deus quer realizar na tua história. Deus sempre se utiliza dessa pedagogia. Então, que os corações de cada um de vocês, filhos e filhas, nessa noite, desejem uma única coisa: fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus para nós é uma vontade completamente feliz. Ele quer que nós sejamos felizes. Não tenha medo de se deixar conduzir pelo Senhor. Não tenha medo de atravessar o deserto. Não tenha medo de passar pelo processo de aprimoramento. O discipulado é o lugar que Deus nos quebra, e como Ele nos quebra. E se nós não formos quebrados, não seremos discípulos do Senhor. Se nós não deixarmos Ele nos quebrar e reconstruir segundo a sua vontade, nós não seremos discípulos autênticos. Pode ser que lá na frente Jesus não possa contar comigo. Quando nós fazemos o processo do discipulado sem compromisso, é isso que acontece. Jesus terá homens e mulheres que pode ser que Ele não possa contar lá na frente, quando Ele precisar para uma missão. Que os vossos corações nessa noite entendam isso. Eu estou dando um passo no caminho. Agora eu estou entrando numa fase da comunidade em que eu caminho passo a passo com Jesus. É o tempo na comunidade onde nós vamos percorrer. É o lugar onde Deus nos leva. O discipulado de Jesus foi o tempo onde Jesus ofereceu um espaço para os seus discípulos, onde Jesus os levou a muitos lugares, onde Deus os enviou a muitos lugares, onde Deus fez obras extraordinárias através da abertura de coração daqueles homens. A partir de hoje, vocês entram no espaço de caminho com Jesus e deixe Ele levar. Não se feche, mas se abra. Deixe Deus fazer uma obra preciosa na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e a levantar as suas mãos para o Senhor. E nesse momento você vai soltando a sua voz, vai orando. Nesse momento que você foi eleito, porque você foi chamado para o discipulado de Jesus. Olha, se repete novamente aquele dia em que Jesus subiu ao monte e Ele orou o Pai a noite toda. Ele se colocou em oração, e depois de ter orado, Ele escolheu aquele que Ele quis. Isso está se repetindo nessa noite. Jesus, Ele te escolheu, você foi eleito, você foi elegido para caminhar com Ele. Então nesse momento erga as suas mãos para o alto
e comece a louvar ao Senhor. Louve, louve, porque Ele dignou-se ter compaixão de ti. Ele olhou para a tua fraqueza, Ele viu a tua pequenez, mas Ele teve compaixão de ti. Ele olhou com ternura, Ele olhou com misericórdia e Ele te escolheu. E hoje você está dando esse passo no altar, você está comunicando essa verdade que Deus fez na tua vida. Ele me chamou, Ele me elegeu, Ele me constituiu discípulo, e eu quero ser. Eu quero ser amigo, porque discípulo é amigo. Ele te fez amigo, e amigo íntimo, amigo do peito, amigo do lado, onde bate o sentimento de amor por nós. Então louve, louve, porque você permitiu que Ele te escolhesse, porque você foi dócil. Você foi como a mulher da leitura de hoje, de Juízes, acolheu a mensagem de Deus, você aceitou esse convite, porque Deus se agradou da tua postura, o Senhor se agradou da tua postura, Ele entendeu que pode contar contigo. Glorificado seja, Senhor, porque mesmo sendo pequeno, mesmo sendo tão pobre, mesmo sendo tão insignificante para o mundo, Tu me escolhestes, porque Tu fostes me buscar, Senhor, aonde ninguém teria coragem de me buscar, onde o mundo não teria coragem de me buscar. Mas o Senhor me buscou na minha fraqueza e me fez amigo seu. Louve a Ele, louve. Levante nesse momento um canto em línguas, em louvor à tua eleição. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor continua a seduzir corações. Obrigado, Senhor, porque tua messe precisa de operários, e Tu tens mandado homens, Senhor, mulheres para esse carisma. Como nós somos felizes, como nós, Senhor, nos enchemos de alegria, porque Tu tens sido fiel, porque a Tua palavra tem se cumprido, porque o Teu amor, Senhor, tem se manifestado de uma maneira tão plena dentro desse carisma. Como nós temos visto a Tua mão, Senhor, como nós temos contemplado o poder da Tua glória, como nós temos visto os sinais da manifestação do Teu senhorio, Senhor, através de tantos homens e mulheres, tantos outros são curados. Senhor, nós Te louvamos, porque através desse carisma nós temos visto homens serem batizados, mulheres serem batizados. Nós temos sido homens serem convertidos, mulheres sendo convertidas. Nós temos contemplado milagres. A Tua mão tem feito maravilhas. E nessa noite, como carisma, nós não temos outro sentimento senão o sentimento de alegria. Nós não temos outro sentimento senão de gratidão, Senhor, porque esse carisma tem sido uma resposta ao apelo de tantos homens que têm gritado por socorro, porque esse carisma tem salvado almas, esse carisma tem levantado milhares de pessoas feridas, abandonadas, homens e mulheres que haviam perdido a esperança. Glorificado seja, glorificado, Senhor, porque nós temos visto através desse carisma, Senhor, a Tua igreja ser vivificada, a Tua igreja, Senhor, sendo restaurada. Nós temos contemplado através desse carisma a Tua igreja voltando ao primeiro amor, a Tua igreja, Senhor, entendendo qual é o lugar da igreja no mundo, porque esse carisma tem sinalizado o retorno da igreja ao coração do Senhor,
o retorno da igreja ao amor primeiro. Nós te louvamos por esses filhos que nessa noite, Senhor, estão respondendo ao teu chamado. Shuria la mandoria la baiere, eria para lá, la baria. Glorificado seja teu nome, bendito seja teu nome, adorado seja teu nome, todo louvor e toda graça. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Aplauda o Senhor. Glorificado seja, Senhor, a tua presença entre nós. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.